Olá pessoal, tudo bem? Como a gente sabe, recentemente os oficiais de justiça conseguiram o nível universitário para a categoria. Isso porque grande parte dos oficiais de justiça tem formação em nível superior. E prova disso é o Guilherme Petec, de Birigui, que passou no concurso para juiz, né? Aí ele está aqui com a gente criou um link aqui direto da casa dele e a gente vai conseguir fazer uma entrevista pela internet. Olá Guilherme, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, perfeitamente. Guilherme, eu estava falando aqui agora que muitos oficiais de justiça têm formação em nível superior, né? E têm capacidade para almejar cargos maiores como você conseguiu. Conta um pouquinho mais ou menos da sua trajetória profissional. Certo. Reitero suas palavras, é notória a capacidade de todos os oficiais de justiça, inclusive não há como pensar de forma diversa, senão não estariam ocupando um cargo de tamanha importância como o de nossos colegas, não é mesmo? Em relação à minha trajetória, eu iniciei a faculdade de Direito logo após sair do colegial e, concomitantemente à faculdade, eu fazia cursinho preparatório para concurso. No primeiro ano de faculdade, eu prestei um concurso para técnico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, com sede em São Paulo. Fui aprovado e nomeado aos 19 anos, quando estava no segundo ano de faculdade. Um pouco antes de eu prestar esse concurso, de eu ser nomeado nesse concurso, em dezembro de 2009, em outubro de 2009 eu prestei o concurso de oficial de justiça do TJ de São Paulo. Posteriormente, quando já estava trabalhando em São Paulo como técnico do TRT, após um ano e meio, fui nomeado oficial de justiça na vara de execuções criminais da comarca de Araçatuba. Isso no ano de 2011. Eu resolvi pedir exoneração do cargo do tribunal em São Paulo e assumi o cargo aqui de oficial de justiça. Fiquei 2 anos em Araçatuba, posteriormente vim para Birigui e sou oficial aqui há 3 anos e meio, dando um total de 5 anos e meio, na verdade quase 6 já, porque em junho completam 6 anos de oficial de justiça. Você passou nesse último concurso de 2009, não é isso? Isso, exatamente, foi no concurso de 2009. Eu terminei minha graduação em 2012 e em 2013 eu já comecei a fazer um cursinho preparatório específico para a magistratura do trabalho, uma vez que eu queria prestar juiz do trabalho. E desde então, comecei a estudar especificamente para esse concurso. Há 2 anos, na verdade 1 ano e meio, quando eu estava prestes a completar 3 anos de atividade jurídica, que é um dos requisitos para prestar o concurso de magistrado ou também do Ministério Público, comecei a estudar com mais afinco e atualmente, na data de dia 7 de abril, semana passada, consegui o êxito no concurso. Então, basicamente foi isso. Aos 18 para 19 anos eu tomei posse como técnico do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Aos 21 anos eu tomei posse como oficial de justiça aqui no TJ e estou no cargo desde então. Você sempre almejou ser juiz ou você foi pegando gosto a partir do momento que você entrou no judiciário? Como foi? Eu ingressei à faculdade com o desejo de ser juiz. No início tive um gosto por penal, até pensei em prestar para delegado federal. No entanto, depois que de fato eu ingressei dentro do Poder Judiciário, vi toda a estrutura do Poder Judiciário, vi como funcionava, as atribuições que são dadas ao magistrado, e isso me motivou a querer seguir por este sonho. Então eu tive um pouquinho ali de desvio na vontade, mas na maioria do tempo, desde o ingresso na faculdade, foi tentar a carreira de magistrado. Muitos oficiais de justiça, Guilherme, eles estudam, fazem sua universidade, muitos em direito, porque eles almejam ascender também dentro do judiciário, né? Virar juiz, porque acima da carreira de oficial de justiça, a etapa seguinte é virar magistrado, né? Eu acho que como você tem muitos, não é isso?
provavelmente. Inclusive, um pouco após a aprovação, alguns colegas oficiais até me mandaram mensagem para trocar uma ideia, conversar a respeito. Então, acredito que tenha bastantes colegas que tenham esse sonho, que almejem a carreira. E com certeza, com dedicação e empenho, eles vão conseguir. E sobre a carreira de oficial de justiça, eu imagino que nesse período você tenha aprendido bastante, inclusive, para que seja um magistrado mais capacitado, né? Porque o oficial de justiça está ali na rua conhecendo o dia a dia, não é isso? Exatamente. Uma das coisas que eu falo, quando conversava a respeito do cargo, muita gente me dava uma dica ou outra, e eu falava assim que eu acho necessário que o magistrado ele percorra algumas etapas antes de ingressar no cargo de juiz, para que ele possa ter ciência, ter conhecimento de como funcionam as outras carreiras que integram o Poder Judiciário, seja escrevente e oficial de justiça, porque essa vivência eu entendo necessária para que ele possa analisar quais são as dificuldades de cada uma dessas carreiras, de cada um desses trabalhos, uma vez que não tendo este conhecimento prévio, fica um pouco difícil e às vezes acaba, como a gente fala, o juiz agindo com juizite e não acaba tendo um bom senso no tratamento com os demais colegas do Poder Judiciário. E todos ali são colegas, não deveria existir esta hierarquia. Tudo bem, uma hierarquia funcional é necessária em razão das divisões de competência, tudo, mas não de tratamento, né? Eu falo que seria interessante que tivesse essa vivência prévia, como eu tive, como técnico, que é um cargo técnico escrevente, e depois, posteriormente, como oficial de justiça, eu tive toda essa vivência do processo, do funcionamento administrativo de um cartório, e isso foi muito válido, será muito válido para mim, e acho que seria interessante para os demais colegas que, infelizmente, não têm essa oportunidade de ter esse conhecimento do que ocorre com os demais cargos dentro do Poder Judiciário. Guilherme, para quem está nos assistindo agora, algumas pessoas elas não conhecem como funciona o processo para virar magistrado, né? Que tem prova, tem entrevista, tem tudo. Tem uma questão curricular que tem que ser cumprida, né? Alguns requisitos, e pode achar que é fácil virar magistrado, mas conta um pouquinho de como foi o seu processo. Certo. Eu vou iniciar aqui a fala dizendo que eu não sei se é de igual forma perante as provas da justiça comum, seja dos tribunais de justiça estaduais ou do Tribunal Regional Federal. Acredito que seja a mesma sistemática, mas dentro do TRT, da Justiça do Trabalho, as provas foram da seguinte maneira. O concurso ele é composto por 5 fases. 4 delas são eliminatórias e classificatórias, e a última apenas classificatória. A primeira fase ela é composta por uma prova contendo 100 questões alternativas objetivas, em que a nota de corte mínima ela é 60 questões, ou os 200 ou 300 primeiros colocados, a depender do tipo de prova. Vou falar especificamente aqui do Tribunal de São Paulo, que foi o que eu fiz. Os aprovados da primeira para a segunda fase seriam aqueles que fizessem os 300 primeiros, ou se os 300 primeiros não atingissem a nota mínima de 60, somente aqueles que tiraram a nota de 60, dentro dessas 100 questões. Especificamente nessa prova, das 100 questões, a nota de corte do último que fez, do último que estaria em 300, na posição 300, a nota de corte, se eu não me engano, foi 85 ou 86, eu não me recordo agora porque foi em abril do ano passado, então já faz um ano. Então, a nota aqui já é uma nota alta, né, de 100 questões, acertar 85, 86%, é um valor muito, muito alto. E à época fizeram a prova cerca de 8 mil pessoas. Então, essa garimpada que se dá, né, de 8 mil para 300, a nota de corte tem que ser bem alta. Posteriormente, na segunda fase, ela foi composta por 10 questões discursivas para ser respondida num período de 4 horas.
sendo que, aqui um parêntese, cada questão você pode escrever um livro sobre ela. Então o candidato tem que ter um feeling muito grande do que escrever naquelas 30 linhas, tem que ter um raciocínio muito rápido, porque 10 questões e em 4 horas são apenas 24 minutos para cada questão. Então o candidato tem que estar preparado assim, com a matéria afiada para ler a questão e já começar a responder, bolando introdução, fundamentação e a conclusão. Neste meu concurso, dos 300 e poucos que fizeram a segunda fase, apenas 48 tiraram a nota mínima, que é 6. A prova vale de 0 a 10. Ou seja, das 300 vagas foram preenchidas um pouco mais de 40. Não seriam vagas, né? 300 candidatos, na verdade. Tá. Eram 8.000 candidatos antes da primeira fase. Aprovados na primeira fase foram 300 e poucos candidatos para fazer a segunda fase, que são essas 10 questões. Nesta segunda fase, onde um pouco mais de 300 candidatos a fizeram, apenas 48 dos 300 tiraram a nota mínima 6 para seguir no concurso. Passando esses 48 para a próxima fase, a terceira fase consiste na elaboração de uma sentença. É dado um caso concreto, como se fosse um processo real, em que o candidato tem 4 horas para ler o processo e elaborar todo o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença. Nesta prova, também é necessário que atinja a nota mínima de 6 para seguir em diante no certame. Dos 48, apenas 20 tiraram a nota 6, a nota mínima, para passar para a quarta fase, que foi a fase oral. Nesta fase oral, quando chega na fase oral, melhor dizendo, existe a necessidade de se fazer a inscrição definitiva, que é o momento em que o candidato irá fazer todos os exames médicos, assim como os colegas fizeram quando ingressaram, foram tomar posse no cargo de oficial de justiça. Na carreira de juiz, você faz todo esse procedimento antes de encerrar o concurso, ainda no meio dele. Então, para fazer a prova oral é necessário fazer a inscrição definitiva, que consiste em fazer todos os exames médicos, aquela bateria de exames. Existe o exame psiquiátrico, né, melhor dizendo, que o candidato ele é avaliado por um psiquiatra para ver se ele tem reais condições mentais para isso. Também passamos por uma junta de médicos, um clínico geral e um médico do trabalho, para ver se o candidato tem condições físicas para exercer o cargo ou se tem alguma doença pré-existente, por questões administrativas. E neste momento, o candidato ele deve comprovar toda aquela documentação exigida, seja a conclusão do curso de Direito, todos os documentos referentes à nacionalidade, quitação militar, eleitoral, etc. E nesta fase é necessário fazer a comprovação dos 3 anos de atividade jurídica, em que a Constituição Federal, a partir de 2004, com a Emenda Constitucional 45, passou a prever esse requisito para o ingresso no cargo de magistrado e de promotor de justiça. Mas você, como oficial de justiça, você já teve essa etapa concluída, né? Exatamente. Eu tive uma pequena dor de cabeça, mas graças a Deus tudo foi resolvido tranquilamente. Quando eu fiz a minha inscrição, só um parênteses aqui, essa atividade jurídica ela deve ser contada apenas após a conclusão do curso de Direito. Então eu colei grau em janeiro de 2013, apenas em janeiro de 2016 eu estava habilitado para prosseguir no concurso de magistrado. A minha comprovação de atividade jurídica ela foi exclusivamente de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muitas pessoas me falavam até assim que não servia o cargo por não ser privativo de bacharel em Direito. No entanto, existe um pedido de providências no CNJ que fala quais são os cargos que atingem a finalidade da atividade jurídica. E dentre elas está o cargo de oficial de justiça. Exatamente, o CNJ determinou isso, né? Isso, exatamente.
Não é uma determinação, não existe uma norma nesse Uma sentido. recomendação, né? Foi uma decisão em pedido de providências que foi decidido nesse sentido. Posteriormente, em 2009, foi editado uma norma administrativa do CNJ em que ele fala quais são as atividades que podem servir para cumprir o requisito da Emenda Constitucional 45. Lá há 4 itens que elencam essas possibilidades. O primeiro, cargos privativos de bacharel em direito, advocacia. O terceiro é servir como conciliador e mediador. E o quarto é a atividade não privativa de bacharel em direito, mas que exija conhecimentos jurídicos em sua atuação. Quando eu apresentei a minha inscrição definitiva, ela foi indeferida pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, porque ele entendeu que, como o meu cargo não era de privativo, nosso cargo, melhor dizendo, não é de privativo em bacharel em direito, não serviria para computar como atividade jurídica. Confesso aqui que, quando soube da notícia, foi, na verdade, a pior notícia que eu tive na minha vida, porque ao longo de 3 anos e meio estudando para atingir esse concurso, ter o meu sonho negado. Pessoal, daqui a pouco a gente continua com mais um pouquinho da entrevista com o Guilherme Petec, oficial de justiça que passou para o cargo de juiz.